Vamos ver direitinho, vamos aplicar o que eu acabei de falar do pronome relativo onde. Tá lá, o lugar onde mora é tranquilo. Onde é o relativo. Eu já vou fazer a divisão para vocês, onde mora. Onde substitui lugar, lugar é lugar. Sem questionamento, tudo bem. Vamos ver se a gente pode usar o onde. Eu moro no lugar. Se eu moro no lugar, apareceu a preposição em, posso usar onde. O lugar onde nasci, vamos ver lá? Eu nasci no lugar, apareceu a preposição em, posso usar onde. Olha o terceiro. O lugar onde estou, eu estou no lugar, apareceu a preposição em, posso usar onde. O lugar onde trabalho, eu trabalho no lugar, apareceu a preposição em, posso usar onde. O lugar onde frequento, pera lá, eu frequento no lugar ou o lugar? Eu frequento o lugar. Não apareceu preposição em, portanto, eu não posso usar o onde. Eu vou ter de, nessa construção, usar o pronome relativo que ou o qual. Tanto faz, mas onde não. Vocês conseguiram entender? Tem o onde lá, primeira coisa a confirmar, substitui lugar? Beleza. Segundo, tire o onde, coloque o substantivo. Eu só vou poder usar quando antes desse substantivo aparecer a preposição em. Eu moro no lugar, fechou. Eu nasci no lugar, fechou. Eu estou no lugar, fechou. Eu trabalho no lugar, fechou. Eu frequento o lugar, apareceu em não. Então eu não posso usar o onde. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui os dois últimos pronomes que são bem tranquilinhos, só para a gente fechar e dar um exemplo de cada um deles. Tenho tudo quanto quero. Quanto é o relativo, vamos dividir. Eu combinei com vocês que o pronome relativo quanto, ele substitui, ele tem como antecedente um pronome indefinido. Eu estou dizendo, tenho tudo, quero tudo. Nessa construção, tenho o quanto substituindo um pronome indefinido e dessa forma, poderia inclusive dizer, tenho tudo o que quero, não há problema, já que o que pode retomar qualquer elemento. Mas se eu quiser, posso usar esse relativo quanto. Vamos ver agora o último pronome que a gente vai trabalhar aí, que eu quero que vocês saibam usar, que é o pronome relativo quem. Nós já vimos o que e o qual, que podem ser usados para substituir qualquer elemento. Nós já vimos o onde, que tem como referência lugar. Nós já vimos o cujo, que é entre substantivos. Já vimos o quanto, que substitui um pronome indefinido. E agora nós vamos saber como que usa o pronome relativo quem. Ora, o pronome relativo quem aí, vou dividir as duas orações, ali está o garoto, a quem convidei. Se a gente for ver bonitinho, esse quem substitui garoto. Desta forma, está correto. Nós vimos que o enquanto onde tem como referência lugar, o quem vai ter um antecedente pessoa. Garoto é pessoa, não há problema. O grande detalhe do relativo quem, que nós vamos ter que saber agora, e lá na frente eu discuto com mais cuidado, é a questão da preposição. Quando nós vamos substituir, foi assim que eu ensinei para vocês, para saber a preposição, nós vamos tirar o pronome e colocar o substantivo no lugar. Se aparecer preposição, aparece antes do pronome. Acontece que isso não funciona com o relativo quem. Na hora que nós vamos fazer a substituição, você vai dizer, eu convidei o garoto. O quem substitui garoto, beleza. Vejam que não aparece a preposição antes de garoto, esse o é artigo. Desta forma, teoricamente, não apareceria preposição antes do relativo. Ficaria ali, está o garoto, quem convidei. Acontece que por sonoridade, por eufonia, a gramática diz que ainda que não haja preposição na substituição, antes do relativo quem deverá haver. Diz alguns teóricos que quando eu falo ali está o garoto, quem convidei, fica parecendo um pronome indefinido. Quem convidei? Eu convidei quem? Desta forma, sempre que o pronome relativo quem for complemento verbal, objeto direto ou indireto, nós já temos uma noção disso. Objeto direto é aquele que completa o verbo e não tem preposição. Objeto indireto é aquele que completa o verbo e é precedido de preposição. Ele deverá ser preposicionado. Retomando, sempre que o quem for complemento do verbo, direto ou indireto, o verbo exigindo ou não preposição, essa preposição deverá acontecer por questão de sonoridade. O quem, complemento verbal, sempre preposicionado. Não me interessa se a preposição ela é exigida ou não pelo verbo, ela acontece.
Tem gente que pode perguntar, professora, mas então se o verbo pedisse uma preposição, aconteceria a crase? Não. Ali está o rapaz a quem obedeço. Quem obedece, obedece a. Não, não é isso. Se o verbo pedir a preposição, ela estará ali por imposição gramatical, regência do verbo. Se o verbo não pedir preposição, a preposição estará ali por imposição gramatical, mas não pela regência do verbo, pela sonoridade da frase. Pronto, é isso que a gente precisa de saber de relativo. Vamos dar uma resumidona? Pronome relativo substitui um termo antecedente relacionando duas orações, ou seja, ele introduz uma oração. Nós vamos aprender lá na frente que ele introduz uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva, mas nós vamos voltar lá na frente. Ele exerce função sintática na oração em que se encontra. Sabe por que eu estou tendo trabalho de escrever isso agora, embora vocês não tenham noção muito aprofundada, vocês não saibam de forma muito aprofundada a função sintática? Porque eu quero que vocês comecem a ter uma noção da complexidade do relativo. O relativo substitui um termo antecedente. E ele exerce na oração em que ele se encontra, já que ele introduz uma nova oração, ele exerce uma função sintática. Ele pode substituir um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, uma adjunta adverbial e assim por diante. Eu coloquei aqui que ele pode ser virgulado. Nós vamos aprender lá na frente que a vírgula antes do relativo ela só traduz alteração semântica. Nós vamos aprender que a oração adjetiva virgulada ela será chamada de explicativa e a oração adjetiva sem vírgula será chamada de restritiva. Vamos fazer uma análise mais aprofundada à frente. Vamos ter uma noção de função sintática, embora isso seja matéria da sintaxe. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho a pretensão, e vocês também não devem ter, a pretensão de saber tudo de relativo agora, porque ela é a matéria mais complexa do curso. Ela vai desde morfologia, já que o pronome relativo é uma palavra, vai na sintaxe, já que ele exerce uma função dentro da oração, e vai na semântica, já que ele pode traduzir uma oração adjetiva explicativa ou restritiva, e eu só vou saber qual é o antecedente se eu conseguir interpretar semanticamente um texto. Eu me lembro de uma questão feita pela ESAF, que é uma questão simples, a concordância é simples, o problema dela é o pronome relativo. Tinha uma pergunta, a pergunta ela dizia assim, assinale a alternativa gramaticalmente correta ou incorreta. O aluno que faz prova da ESAF, ele sabe que normalmente esses erros, essas gramaticalmente corretas, os erros mais comuns são concordância, pontuação e regência, com crase. Existem outros erros, mas esses são os mais comuns. Na letra A estava escrito assim, ó, tarará, 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 entre o mar e o muro construído por Israel, que controlam a entrada e saída de pessoas. O problema dessa frase não é a concordância verbal, porque todo mundo sabe que se o sujeito for mar e muro, será controlam. Agora, se o sujeito for Israel, será controla. Acontece que o relativo que ele não me dá essa clareza na retomada. O que pode se referir, pode retomar qualquer coisa. O que vai me fazer resolver essa questão? Análise semântica. Quando ele fala o mar e o muro construído por Israel, veja que Israel constrói um muro, porque ele tem a intenção de controlar a entrada e a saída de pessoas da faixa de Gaza. Se gramaticalmente eu não sei se o que retoma mar, muro, Israel, eu tenho que ir pelo sentido. Controlar é uma ação consciente. Quem que deve controlar? Será que é o mar e o muro que realiza a ação de controlar ou é Israel? É óbvio que a leitura das outras alternativas me dá mais segurança nessa análise, mas pelo nosso bom senso, quem controla, quem tem essa noção e essa ação consciente é Israel. Portanto, aí não deveria ser controlam, deveria mar e muro construído por Israel, que controla, Israel controla a entrada e saída de pessoas na faixa de Gaza. Vamos dar uma pincelada em função também. O carro que comprei custou-me caro. O que é o pronome relativo? Se eu fosse dividir, que comprei seria uma oração. O carro custou-me caro, uma oração, que comprei outra. Vamos discutir isso lá no período composto por subordinação. Se eu fosse analisar bonitinho, eu sei que o que substitui o antecedente carro e na substituição eu comprei o carro. Vamos fazer a análise dessa oração? Comprei é o verbo. Vou dividir, eu seria o sujeito,
comprei o carro seria o predicado. Ora, se eu dissesse para vocês que esse comprei é um verbo de ação e, portanto, ele é núcleo, tudo bem. Eu comprei, tem sentido? Essa frase tem acepção, esse verbo tem acepção completa? Nós combinamos lá na noção de sujeito e predicado que quando o verbo tiver uma acepção ampla, ou seja, eu posso comprar um carro, uma bicicleta, um bombom, um chocolate, ele precisa de algo para restringir sua significação. Quem compra, compra alguma coisa. Eu vou dizer que esse o carro completa o sentido do verbo, não tem preposição, objeto direto. Vale lembrar que nesse complemento verbal o carro, o núcleo é carro, esse o é artigo. Professor, não é preposição não? Não. O o só pode ser ou pronome ou artigo. Nós podemos ter dúvida quando é o a, porque o a pode ser pronome, pode ser preposição e pode ser artigo. Desta forma, eu sei que esse complemento verbal é ligado de forma direta, sem preposição, portanto, objeto direto. Se o que substitui carro, que é objeto direto, o que será na oração em que se encontra objeto direto. Olha que bonitinho. Eles são equivalentes, já que o carro é objeto direto, o que será objeto direto. A classificação dele é pronome relativo. A função será aí objeto direto da oração em que ele se encontra. Combinado? Mas vamos estudar isso com mais cautela mais à frente.